Gerson é apresentado, diz que estava com saudade e aproveita para alfinetar os críticos. Para ficar por dentro de tudo que rola no Flamengo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe o vídeo. O volante Gerson, que chegou há poucos dias, é apresentado oficialmente no Flamengo. O jogador se mostrou muito feliz com sua volta e destacou em sua coletiva no CT Ninho do Urubu a evolução que teve na Europa como algo muito positivo para essa nova etapa da carreira. Questionado sobre as críticas em relação ao seu período atuando no futebol francês, Gerson rebateu e apresentou seus números mostrando que teve uma boa passagem e lembrou que sua camisa foi uma das mais vendidas durante a estadia no clube. Eu tenho pra dizer que estou muito feliz de estar de volta à minha casa, né? Primeiramente, como sempre falo nas minhas entrevistas, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E agradeço ao presidente, ao Marcos, ao Bruno, porque era, como o Marco dizia nas suas entrevistas, realmente era uma negociação muito difícil, aonde eles tiveram que ser incansável. Eu já tava ficando um pouco nervoso, que eu queria que resolvesse logo, mas com muita paciência e com muito esforço e com um trabalho muito bem feito, as coisas aconteceram bem, graças a Deus. Estou muito feliz por estar de volta à minha casa, estar de volta ao meu lugar, de poder mais uma vez estar vestindo a camisa do clube do meu coração. Como eu falei ontem na entrevista, imagine vocês virar profissional de um esporte onde você gosta muito, é apaixonado, ter um clube de coração e poder estar jogando no clube do coração. Acho que não tem explicação maior. Já comecei a treinar, né? Então agora é só continuar treinando, esperando ansiosamente para voltar a jogar às 4 horas no Maraca, que era uma coisa que eu estava sentindo muita saudade. E vestir o manto mais uma vez e seguir em frente. E que tudo dê certo para nós mais uma vez. Muito feliz. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Seja bem-vindo, então, de volta à sua casa. Obrigado. E por falar em vestir a camisa, por favor, presidente, Braz e Spindel, a camisa do Gerson, que agora vai ter o número 20 aí, atrás. É esse momento aí da foto oficial com o nosso fotógrafo do clube, o Marcelo Cortes. E só lembrando que o Gerson pelo Flamengo foram 109 jogos, 7 gols e 11 assistências. E pelo Olympique foram 61 jogos, 13 gols e 7 assistências. Então, Gerson aí... 10! Então, 10. Senão vão falar que não deu certo. Não, pelo amor de Deus, né? Deu muito certo. Gerson, nosso coringa aí, de volta para casa. Vamos ter muito vapo, né, Gerson? Se Deus quiser. Ficou bom? Oh. Recebendo também o cartão do Nação. Do Nação, personalizado. Ó, cartão personalizado. Tá personalizado? Pode usar. Pode usar. O nome do cartão é Coringa. Coringa. O presidente Rodolfo Landim falou que o nome no cartão tá ali escrito Coringa. Ó, Gerson aí com a 20, né? Em homenagem à amizade aí dos dois, ele e o Vinícius Júnior. G20 agora, né, Gerson? Por favor, Gerson. Fazer o quê? Mostra o cartão aí. É o cartão. E a gente vê aí o Gerson muito querido, né? Por toda a imprensa também, óbvio, por toda a nação rubro-negra. E a gente vai crédito agora... ou débito esse aqui? Sem limite. A gente vai agora começar a nossa coletiva com a pergunta do sócio-torcedor, que é o Henrique Ferreira. Por favor, Henrique, pode fazer sua pergunta para o Gerson. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Muito obrigado por voltar. Como você acha que jogar num país diferente do nosso assim pode agregar na sua volta ao Flamengo? E o que você espera da sua nova passagem pelo Flamengo? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que é sempre bom a gente ter aprendizado na vida, né? Então, eu fui lá, aprendi novas coisas, aprendi novas maneiras de jogar. Como Coringa também aprendi novas funções. E sobre a minha volta, eu espero que seja da melhor forma possível. Espero que possa ser até melhor do que a minha primeira passagem, né? Trabalhando para isso. E com o elenco que a gente tem, eu acho que isso pode ser possível, sim.
Gerson aqui, Luana Trindade, da Flá TV. Conta pra gente, a gente sabe que você está muito feliz com o retorno, você já falou isso até aqui pra gente na Flá TV, mas fala um pouquinho sobre o momento de quando você foi recebido aqui, principalmente pelos jogadores. O Filipe Luiz, né, vocês são muito amigos, ele fala que vocês são irmãos, e ele te elogia muito, falando que você é um gênio. E logo o Filipe, que é experiente, sabe tudo de tática, enfim, como é que é isso para você receber um elogio tão importante de um cara como o Filipe Luiz e também a recepção de todos os jogadores, e principalmente dele? Para mim é uma satisfação enorme, né? Como você disse, um grande jogador, onde passou por grandes clubes, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. E eu com 25 anos, né, vou fazer 26, imagino, você está recebendo elogio de um grande jogador. Em questão de encontrar meus velhos companheiros, né? Como o Caio me disse no campo, parece que tu nem foi embora. A sensação de quando eu voltei aqui, que eu cheguei ali no estacionamento, foi que, na verdade, eu nem tinha ido embora. Tinha apenas ido ali fazer uma passagem rápida e voltei. Aqui, como eu falei quando eu fui embora, sempre me senti em casa, desde lá da portaria a todos os funcionários do clube. É uma alegria imensa, cara, é uma alegria imensa. É sempre bom trabalhar onde você está feliz, onde você se sente bem. E eu estou tendo mais uma vez essa oportunidade. E dos motivos, Gerson, que te fizeram vir para o Flamengo especificamente, não para o Brasil, mas voltar para o Flamengo, ou o principal motivo, ou os principais motivos, quais foram? O principal, ser o Flamengo. Ser o Flamengo, ser um gigante. O carinho e respeito que eu tenho pelo Flamengo. O principal motivo foi esse, ser o Flamengo. Quando você está com a cabeça de sair de um clube, mesmo tendo proposta de outros lugares, que o Flamengo entra na situação, aí é complicado. Então, o principal motivo foi esse, por ser o Flamengo e ter a grandeza que tem, foi esse, ser o Flamengo. Esse foi o principal motivo, não tem outro. Gerson aqui, Tati Tavares, Band. Agora você chega com uma concorrência muito maior, né? Ali no meio de campo, diferente de 2019. Agora tem Vidal, João Gomes, Pulgar, Thiago Maia, enfim. Você já conversou com o novo treinador? Onde que você, apesar de você fazer todas as funções, onde que você se sente mais à vontade, assim? A concorrência é muito grande, ótimos jogadores. Se fala de Vidal, a seleção do Chile, jogador que ganhou diversos títulos. Tem o Pulgar também, da seleção do Chile. Aí falamos também de Thiago Maia, excelente jogador. João Gomes também, onde acabaram a temporada jogando muito bem. Mas isso eu fico feliz, porque é muito bom para o Flamengo ter jogadores qualificados. Não conversei com o treinador, nada. Como eu falei, estou sempre disposto a ajudar o Flamengo, seja lá onde for. Minha posição principal é volante, como vocês todos sabem, mas ali na frente também eu posso ajudar um pouquinho em alguns lugares do campo. Gerson, boa tarde, seja bem-vindo. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. O presidente Rodolfo Landim falou sobre a sua passagem na França, o Marcos Braz também, eles enfatizaram que você foi bem lá. Eu queria entender como é que você enxerga isso, como é que você vê a sua passagem na França, se você acha que você realmente foi bem, porque algumas pessoas falaram que você não foi bem na França. Eu queria entender também como você vê essa sua volta para o Flamengo, como é que você volta? Na verdade, falaram em frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então, eu não vejo frustração nenhuma. Eu vejo que eu fui bem, mas, infelizmente, acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito, assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Gerson, aqui, Pedro Torre, ESPN, tudo bem?
Até na esteira da pergunta dele, muito dessas críticas falam também do jogador brasileiro que ainda é novo, vai para a Europa e deveria, em vez de voltar para o Brasil na idade que você tem, de 25, 26 anos, buscar outros centros por lá em vez de voltar para o Brasil. Aí eu queria que você falasse, na verdade, um pouco dessa escolha legítima que um jogador pode ter de voltar para o Brasil, do clube do coração, mesmo no auge, você falasse dessa legitimidade, dessa sua escolha de voltar para um clube estruturado e de ir para o Maracanã 4 horas, de querer ser feliz, como você pode estar fazendo agora. Pô, na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde, na verdade, eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem. Como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. Gerson, boa tarde. Você falou ainda há pouco, no momento que você foi vestir a camisa, que teve um período até de certa ansiedade, enquanto você acertou com o Flamengo e até o desfecho também da negociação junto ao Marselha. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse instante, desde aquela sua primeira vinda para o Brasil, naquele recesso para a Copa do Mundo, aí você voltando para a França, as notícias acontecendo e o desfecho que não acontecia. Queria saber como foi para você esse momento, como foram as conversas também com o Flamengo nesse período. Boa tarde. Boa tarde. O momento, na verdade, não vejo como difícil, mas um momento de ansiedade, não, de querer resolver logo as coisas. Mas foi a primeira vez que eu participo assim de uma negociação, que eu deixo mais para o meu pai. Mas eu sempre em contato com o Bruno, era com o Marcos, que sempre me passava tudo, me passava tranquilidade que as coisas iam acontecer. Mas mesmo eu sabendo disso tudo, eu ficava nervoso, que eu queria que resolvesse logo. Acho que, como eu falei, quando se trata do Flamengo, do time do coração, além de ser meu time do coração, é um gigante. As coisas acabam que minha família também querendo que eu voltasse, eu querendo voltar. Fiquei uns dias lá nervoso, tinha vezes que eu mandava mensagem pro Bruno, aí Bruno, já resolveu? O Bruno, não, cara, estamos conversando e tal. Foi um momento ali que eu fiquei muito ansioso realmente, mas o importante é que no final deu certo e hoje eu estou aqui mais uma vez. Gerson, aqui à sua direita, Renan Moura da Rádio Globo CBN, aqui à direita. Gerson. Tá, pra lá. Muita gente defendia a sua convocação para a seleção brasileira na última Copa do Mundo, né? E você acabou ficando fora por uma opção da comissão técnica da seleção. Queria saber se a sua volta para o futebol brasileiro, para o Flamengo especificamente, pode tentar abrir essa porta novamente da seleção para você em relação ao que você, inclusive, fez lá na França, mas acabou não sendo escolhido para defender a camisa da seleção. Não, como eu falo em todas as minhas entrevistas quando toco em assuntos de seleção, eu procuro sempre trabalhar e fazer meu trabalho com excelência no clube onde é que eu esteja.
para que surja uma oportunidade de estar representando meu país. Felizmente a Copa passou, não fui, fiquei triste, mas também fiquei mais triste ainda por a gente não ter chego e não ter conseguido ser campeão, onde isso não ia interferir em nada para mim, porque eu estando lá ou não, eu sou brasileiro, tenho que torcer, porque tenho muitos amigos lá, companheiros. E o Flamengo, cara, como eu falei, é um gigante. Os olhos estão sempre virados para o Flamengo. Mas para mim chegar na seleção, eu tenho que estar bem aqui, tenho que fazer bem, porque aí não adianta nada eu estar no Flamengo e não estar fazendo bem, não adianta nada. Mas meu primeiro foco é no Flamengo, tenho que estar focado aqui em fazer as coisas e isso daí depois vem na consequência.